Então, boa noite. Hoje nós iremos ver sobre o ligotamento, né? Vamos ver sobre os tipos de processos, né, que vão gerar o produto, né, solidificado do aço, em que a gente já acertou ali a composição química e também as propriedades mecânicas que serão resultantes, tá? Muito bem. Bom, nós iremos ver sobre ligotamento contínuo, mas, na verdade, existem dois tipos de ligotamentos, né? Que a gente vai ver aqui. A gente vai ver uma definição sobre ligotamento, vamos ver a síntese do processo, né? E nós iremos focar no processo denominado ligotamento contínuo, e aí, para isso, a gente vai estudar um pouco mais o equipamento principal, né, do ligotamento contínuo, que é o distribuidor. Muito bem. Do que consiste o ligotamento? Vai consistir na solidificação do aço, né, que vai ser produzido em algumas formas definidas. E aí ele pode ser realizado de três maneiras diferentes, né? Ele pode ser de maneira direta, tá? Então, depois que o aço ele é produzido lá no refino primário, né, lembra que ele tem que passar pelo refino secundário para que ele possa sofrer certos ajustes, né, de composição química, e também sabe, né, que não basta apenas ajustar a composição química, a gente necessita garantir que esse aço, né, não tem impurezas, né, não tem gases, né, que porventura vão gerar problemas, né, adiante, né, defeitos, né, no material solidificado. Tá? Então, isso é feito no refino secundário, né? E também é feito aqui no ligotamento, tudo bem. Mas a gente vai ver mais adiante como. Então, quando eu saio com esse produto aí, nós vimos que normalmente ele é feito, né, em uma panela, tá? Uma panela de aciaria, e nós vimos que existem tipos de panelas diferentes, né? Então nós vimos que existem panelas que possuem na sua parte inferior, né, uma válvula gaveta, né, para onde terá o vazamento do aço líquido. Nós vimos que tem panelas que possuem o plug, né, um plug poroso para injeção de gás inerte, né? Vimos que outras não possuem. Vimos panelas que possuem o que a gente chama de borda livre, né, que é aquela distância que fica entre o aço, né, ali a superfície do aço e escória até a borda, né, da panela, né, da parte externa. Vimos que tem algumas panelas que têm a borda a altura menor e outras que têm a altura maior, dependendo de qual vai ser o processo no qual ele vai passar, né? Talvez ele passe pelo forno panela, então eu preciso ter uma determinada altura de borda, tá? Se ele vai passar por um outro processo, por exemplo, de desgaseificação, a gente sabe que tem que ter já uma panela com uma borda livre maior, né? Porque sabe que vai ter muita agitação, né? E precisa, então, uma panela diferente. Mas tudo bem, sendo de uma forma ou de outra, agora a gente passa para uma outra etapa, né? Que é o quê? É justamente vazar esse aço, né, em alguma máquina, né, ou algum equipamento, tá? Onde ele vai se solidificar, né? No princípio mesmo, no final das contas, é isso, tá? Sendo do mais simples ao mais complexo, no final das contas, o que a gente quer? A gente quer solidificar esse aço em algum formato. Então, ele pode ser direto, né? Quando for direto, significa o seguinte: significa que esse aço ele vai ser vazado diretamente numa ligoteira, tá? Então, vocês estudaram em siderurgia 1 a fabricação do ferro gusa, né? E vocês viram que
O ferro usa, quando ele é vazado do alto forno, né, na corrida dele, ele é vazado por um canal e esse canal vai encher, né, uma lingoteira, né, que ali tem vários ali, moldes, né, já com o formato ali do pão de ferro usa, aquele gomo, né. Então é mais ou menos a mesma coisa, né. Então eu vou sair com a panela, tá? Eu vou abrir a válvula gaveta e esse aço vai vazar diretamente em uma ligoteira, tá? Pode também ser indireto. Nesse caso, o aço é vazado em quê? Em um conduto central, na vertical, tá? E aí ele vai se distribuir para as lingoteiras, né? A partir do fundo, tá? A gente vai ver já já aqui algumas imagens sobre isso. Tá? E aí eu consigo, ao invés de fazer um lingote, que seria o vazamento direto, eu produzir vários lingotes, né, ao mesmo tempo, tá bom? Então, lembra que lingote aí vai ser o formato ali em que aquela liga metálica que nós estamos estudando é o aço, né? Ele vai formar, né? Vai ter o formato daquele molde que a gente chama de ligoteira, né? Então, para isso a gente chama aquele produto aí de lingote, tá? Porque vem do inglês ingot, né? Beleza. E o ligotamento contínuo, que já é um sistema mais complexo, né? A intenção, diferentemente dos outros dois, é que seja contínuo, né? O que a gente estava estudando de refino primário e refino secundário, nós estávamos estudando aqui, levando em consideração o ligotamento do tipo contínuo, né? Porque eu preciso estar sempre mantendo uma continuidade no processo, ou seja, eu vou estar ali fabricando o aço líquido, ajustando a composição, e outro fator também muito importante, e agora a gente vai entender por quê, não é? Que é a temperatura. Não basta ajustar a composição química, eu também tenho que ajustar a temperatura para que eu possa vazar esse aço em equipamento e que continuamente, à medida que ele for vazando, ele vá se solidificando, né, já no produto quase final, né? Então, vai ser aí um produto não acabado, tá? E à medida que eu for fazendo mais e mais corridas, né, eu vou vazando já em continuidade. Não há como separar corrida por corrida, né? É diferente dos outros dois casos, do direto e indireto. Por exemplo, no caso direto, eu posso ter uma situação aonde eu já vou vazar uma lingoteira que já tenha mais ou menos a capacidade da própria panela. Então imagina aí, né? Os chamados aços fundidos, né? O que são os aços fundidos? Bom, normalmente a gente conhece o aço, né? Normalmente a gente conhece o aço no formato de barra, tarugo, chapa, né? Normalmente a gente conhece o aço dessa maneira, né? E quando você vê um material que seja metálico, que você sabe que não é uma liga de alumínio, nem outro tipo, você vai dizer, não, isso aqui é ferro fundido, né? Que ele já foi fundido e vazado ali naquele formato, né? Mas também existe os aços fundidos também, né? Normalmente são aços que têm alta resistência mecânica, né? E tem diversas aplicações, aí, normalmente são aplicações pesadas, né? Precisam de alta resistência mecânica, às vezes dureza elevada, grandes peças, grandes moldes, né? Aí você tem um engotamento tipo direto, né? Peças muito grandes, não usando ferro fundido, como a gente vai ver, mas usando aço fundido, né? Vai ter características mecânicas ali muito boas, tá? Então, e aí no contínuo, né? A gente vai ver que tem toda uma complexidade para conseguir essa continuidade aí nessa solidificação. Tudo bem. Aqui nós vemos os tipos de lingotamento, né, existentes, tá? Esses dois primeiros casos aqui, esses primeiros dois desenhos aqui, né, são o ligotamento convencional, como a gente chama, né? Tá? Esse primeiro caso aqui é o ligotamento direto. Então perceba, né? Então você vai ter aqui cada peça dessa aqui é uma ligoteira, né? Que é o quê?
provavelmente vai ser uma carcaça metálica, tá? E no seu interior feito de material refratário, tá bom? E eu venho com a panela e faço a abertura diretamente sobre a lingoteira, né? E aí ele vai penetrar na lingoteira aqui e vai ter o formato da lingoteira, né? Daí temos o lingote, tá bom? Basicamente é isso, né? Aí tem uns tipos de lingote, né? No segundo caso aqui, então esse primeiro caso é o direto, tá? E aqui é o segundo caso, tá? Esse aqui, ele já é indireto, né? Então eu já faço ali um conjunto de lingoteiras, né? Que estão conectadas a um canal central, né? De recebimento, um canal de alimentação, tá? Da onde eu vou vazar ali o aço líquido e aí aquela propriedade dos vasos comunicantes, né? Então ele vai preencher aí todas as ligoteiras, né? Então cada uma dessas duas aqui tem as suas finalidades, né? E depois a gente vai ver aqui algumas fotos de site de empresa, né? Aonde é utilizado esse processo, tá bom? Esse caso de ligotamento contínuo, né? Ligotamento contínuo, ele hoje em dia ele vai arrecadar aí uma maior porcentagem, né, dos ácidos produzidos são através de ligotamento contínuo, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, o ligotamento convencional, ele não é um processo, né, que está ultrapassado, né? Não é um processo que está em desuso. Não, ele é utilizado sim, tá? Então, para alguns casos, até hoje, é utilizado o ligotamento convencional, tá? Normalmente para aços especiais, nos quais eles passam por outro tipo de processo, para a fabricação de outros tipos de produtos, materiais, peças. É um outro processo totalmente diferente do caso que vão seguir essa rota que a gente chama de ligotamento contínuo. Tá? Aqui nós vemos o ligotamento contínuo, esse esquema aqui, mais convencional, mais comum, né? Se vê, tem-se ali o local onde é colocada a panela, se tem esse equipamento, a gente vai ver bem que é o distribuidor, tá? E tem-se embaixo um outro equipamento muito importante também, que ele precisa de um trabalho bem minucioso para ele, né? Que é o molde, né? E abaixo aqui todo o aparato aqui para promover a solidificação, né? E a formação que a gente chama de tarugo, né? Que é a máquina do distribuidor, a máquina do ligotamento contínuo, tá? Esse aqui é também um caso de ligotamento contínuo, só que ela é apenas mais curta, né, do que a primeira, né? Ela consegue ser colocada em um prédio com menos andares, vamos dizer assim, né? Aqui temos duas variantes, né? Que a gente não vai tratar em detalhes, a gente vai tratar em detalhes o que é bastante utilizado, né? Então aqui, vamos dizer assim, que são processos, são rotas, né? Que não são tão comuns, né? Então esse primeiro aqui é para levantamento de tira. As tiras, né? São chapas cortadas, vamos dizer assim, né? Em formato de tira, né? Ou seja, tem uma largura pequena, né? Que utiliza uma metodologia diferente no caso dos outros aqui, né? Depois a gente vai voltar para tratar sobre isso, né? E o de máquina vertical, né? Que consegue lingotar na vertical, não precisa fazer essa curva aqui no formato. E ainda tem também aqui o tipo de engotamento horizontal, né? Que não há queda, né, do material, né, a solidificar, ele vaza na horizontal, e na horizontal tem o molde, e na própria horizontal ele já consegue fazer o esfriamento para gerar ali o material solidificado, tá bom? Tá. Então, vamos olhar aí. Alguns tipos de
lingotamento, tá bom? Aliás, eu tenho algumas, vamos ver algumas imagens aqui. Aqui um exemplo de ligotamento convencional, né? Então, olha o que acontece aqui. Embora seja de ferro fundido, é o mesmo princípio, né? Vocês estão vendo aqui azul são as lingoteiras, né? E aqui no centro tem um canal de vazamento, tá? E aí há uma distribuição desse canal de vazamento, né? Para pela parte inferior, né? E encher pela parte inferior cada lingoteira, tá? Uma propriedade importante. Por que o enchimento é feito pela parte inferior, né? Realmente esse enchimento das lingoteiras é feito pela parte inferior para evitar com que haja formação de aprisionamento de gases, né? Então, se eu jogasse somente por cima, né, o aço líquido, seria mais fácil que ele terminasse absorvendo ali bolhas, tá? Apesar da temperatura, ele terminaria absorvendo. Quando eu coloco ele por debaixo, né, ele enchendo, né, simultaneamente aqui cada lingoteira, né, ele vai fazer com que o que houver, né, de ar dentro das lingoteiras vá sair pela parte superior. Então isso também ajuda a não promover, né, o aprisionamento de gases, né? E o efeito que vai acontecer aqui na parte superior, que a gente vai ver melhor quando estudar sobre ferro fundido, né, que é o rechupe. Agora nós iremos ver alguns detalhes, algumas particularidades aqui sobre as lingoteiras utilizadas no ligotamento convencional. Tá, então vocês estão vendo aí o ligotamento convencional, né, mostrando aqui das duas maneiras, né, como ele pode ser feito. Tá? O primeiro ligotamento direto, né, aí perceba que como é feita essa lingoteira, então feita de material refratário, mas a base dele é uma outra peça, uma placa de base, né? E aí ela possui um formato em forma de tronco de cone, tá? Faz um cone de base quadrada, tá? Para que é feito isso, né? É feito isso para que seja mais fácil a fazer a retirada, né, da lingoteira do lingote, tá bom? É o que a gente vê aqui, nesse caso aqui, né? E no segundo caso, que o ligotamento é feito de maneira indireta, tá? Também tem a mesma coisa, tem uma base, e sobre essa base é que são colocadas ali as ligoteiras, tá? Para o enchimento, tá? Nessa figura abaixo aqui, nós vemos os tipos de lingoteiras que são utilizados, né? Então, por exemplo, existem as lingoteiras que são abertas no topo, né, do tipo pig and down. O que acontece? Nesse caso aqui, a parte
maior, né, com dimensão maior, ela é voltada para baixo, né, big and down, né, ou seja, grande extremidade para baixo, né, então um formato de tronco de conho com a base quadrada para baixo, a parte maior, a base maior voltada para baixo, né, então isso facilita a remoção, né, do lingote, tá, da lingoteira do lingote, né, você retira aí a lingoteira e pronto, o lingote fica aqui sobre a base, né. Pode também ser colocado um tampão, né, para evitar a perda de calor. E existe os tipos de lingoteira que já são o contrário, né? A base maior fica voltada para cima, tá? Que é o caso aqui, que pode ser aberto no topo, fechado no fundo, né? E com plug no fundo, né? Então esses casos aqui é feita a remoção do lingote da lingoteira, né? É o contrário, tá bom? E aqui embaixo mostrando como são as seções transversais dessas lingoteiras, né? Então sempre ela vai ter as paredes arredondadas, tá? Isso tudo para evitar certos problemas na hora da solidificação, concentração de tensões, vazias, etc. Então sempre vai ter aqui as paredes arredondadas, né? Os cantos aqui, né, são arredondados, tá? Pode também se ter paredes côncavas ou paredes corrugadas, né? Ou paredes com caneluras, né? Esses aqui para ter uma maior eficiência, né, na hora da solidificação. Tá? Ele vai ter ali uma maior facilidade, né, para que o aço venha se solidificar pelas paredes, porque elas são corrugadas, tem ali estrias, né, seja nas paredes corrugadas ou seja nas paredes com caneluras. Então, esse aqui é exemplo de engotamento convencional. Tá? Uma empresa que ela produz nesse tipo de processo, né, é a Villers Metals, né? A Villers Metals, ela é uma empresa que produz aços ferramenta, né? Vocês já ouviram falar de aços ferramenta, aços especiais, aços inox. É uma das poucas empresas no Brasil que trabalham com esse tipo de aços especiais, né? Então, aços ferramenta, né? Aço manganês, aço que contém cromo, aço que contém molibdênio, contém vanádio, titânio. E esses aços, e também a gente vai ter para falar mais a respeito disso aí, são aqueles aços que são usados para aplicações especiais, né? Então, é um aço, por exemplo, utilizado para um eixo de um navio, por exemplo. É o eixo que é utilizado para um eixo de uma máquina de siderúrgica, né, que tem que ter uma dureza elevada, ou o eixo de um automóvel. Então, são aços especiais, também como o aço inox. Então, como eles são aços também especiais, eles terminam passando também por processos especiais. No caso, por exemplo, da Villers Metals, né, vou mostrar aqui só alguns tipos de produtos aqui. Esses aços, né, normalmente eles são produzidos por outros tipos de processo de conformação. Tá? Então, como é feito? Não, a empresa, por exemplo, quer produzir eixos para máquinas ferroviárias, né, eixos para a fabricação de vagões, locomotivas, né? Então tem os eixos ferroviários. Né? Então um eixo muito robusto, grande. Então normalmente o que é feito? É fabricado um lingote, né? E a partir do lingote, esse lingote vai passar por processo, por exemplo, de conformação, como o forjamento, né? Então passa o processo de forjamento e aí desse processo se faz o eixo. Então para isso eu preciso fabricar o lingote. Aços, por exemplo, como aços manganês, que são aços bastante duros, né? Então,
por exemplo, um tipo de aço, eu quero fazer um eixo de um caminhão, né, um eixo da barra, da tração dianteira, etc. Então, precisa também passar por processo de forjamento. Então, faz através de um lingote desse e vai fazendo esse processo de forjamento. Vamos ver aqui um exemplo, né, de produtos que passam por esse tipo de processo, para vocês terem ideia. Aqui um exemplo de uma peça que foi forjada, tá? Então, pegou-se através de um lingote, um pedaço de lingote, e aí vai fazendo um processo de forjamento, aquele processo de você faz, né, a quente, né, com estampos, né, até ele gerar um certo formato. Tá? Então, para isso, não se faz, por exemplo, através de esgotamento contínuo, mas sim se faz através de esgotamento convencional. Tá? Então, aqui é um exemplo, né? Vamos ver aqui um outro exemplo também. Aqui é um outro exemplo também, né, de lingote, retirado da lingoteira, né. Geralmente ele vai ter grandes dimensões, né, então dimensões aí, por exemplo, de 1 metro de seção, 1 metro quadrado, seção transversal ou mais, né, grandes dimensões, e a partir dele vai passar por outro processo já para se obter um formato desejado, né, como por exemplo o formato de um eixo. Bom, mas, como eu falei para vocês,
O tipo de lingotamento que é mais utilizado nas indústrias são do tipo lingotamento contínuo, tá? Onde eu consigo aí obter alguns tipos de produtos, tá bom? Esse desenho aqui está mostrando um esquema geral, né, do setor de lingotamento contínuo, tá bom? Lá na parte de cima, né, vemos aqui as panelas. Então, após o processo de efeito secundário, o que acontece é que essa panela ela vai ser levada, por exemplo, para uma torre giratória, né? Quem assistiu aquele vídeo, né, que foi postado na sexta-feira, foi postado o processo, né, de uma usina siderúrgica, né, desde o refino primário, né, até a parte do lingotamento contínuo. E lá foi mostrado justamente que naquela planta ele possui uma torre giratória, né? Nessa torre giratória são colocadas as panelas, né? Como eu falei para vocês, a importância é que para que haja o sincronismo entre as etapas e que haja o processo contínuo, né? Sempre vou precisar que o processo não pare. Então, quando tiver uma panela cheia, né, de aço líquido, ela vai ser colocada aqui na torre giratória para fazer ali o vazamento dela, né, em outro equipamento, né, e eu já posso estar ali com a panela vazia, que acabou de realizar o vazamento total, e ela ser retirada, né, para depois, posteriormente, colocar uma outra panela já cheia, né, que aí eu consigo fazer com que não haja perda de produtividade, né. Quando uma panela terminar o vazamento, eu já troco por outra, né, rapidamente, tá? Então, no geral, temos aqui uma parte, né, do setor de engotamento contínuo, onde vai ser colocado a panela ou as panelas, né, vou ter uma espécie de berço ali, e logo abaixo vai ter um equipamento chamado distribuidor, tá? Como o próprio nome diz, a função distribuidor, a função dele é distribuir o aço que está sendo vazado da panela, né, para dois ou mais veios, né, que são os canais, né, que saem, os canais de saída do aço líquido a partir do distribuidor para o equipamento que vem logo abaixo, né, que são os moldes, né. Os moldes são equipamentos feitos de liga de cobre, tá, para suportar as altas temperaturas, e eles já são ali os responsáveis para promover a solidificação primária ali do aço, né? Ou seja, até aqui o distribuidor, tá? O aço está líquido, né? Quando ele cai aqui para o molde, tá? Aí ele começa a sofrer a solidificação. No ligotamento contínuo, essa solidificação, esse processo de solidificação vai continuar sendo feito através desses rolos aqui que possuem sprays de refrigeração, né, ao decorrer desse trajeto aqui, tá bom? E justamente por causa dos rolos, né, e dos sprays que devem ser bem posicionados aí, é que vai se garantir com que, à medida que ele for descendo pelo equipamento, né, pelo ligotamento, pela máquina, tá, ele vai se solidificando, né, progressivamente, né, até que ele vai chegar aqui já na base, né, já solidificado, tá bom? E aí, esses óleos vão ter já essa função de tracionar, né, de impulsionar já esse material solidificado para frente, tá bom? E aí na frente é feito o que a gente chama de corte, né? Que aí o produto precisa ter uma certa dimensão, tá bom? E aí então ele vai ser cortado em alguma dimensão que a empresa achar necessário, né? Tá? Pode ser que ela corte em uma dimensão menor ou uma dimensão maior, dependendo de qual produto que ele vai gerar lá na frente. Tá? E aí os equipamentos que nós vemos aqui são panela, né, a torre giratória, tá? E aí não é regra que todas as usinas siderúrgicas possuem torre giratória, aqui é um exemplo, né?
o distribuidor, o molde, né? Aí tem as válvulas, a válvula longa e a válvula submersa, tá bom? Que é para proteger justamente ali o jato, né? Como a gente chama, né? O jato de aço líquido. Depois a gente vai entender por que isso. Os sprays de refrigeração, né? Aqui no jargão a gente chama de banana, tá? Dentro da Ceará a gente chama de bananas, né? Mais adiante, a barra falsa, a gente vai entender qual é a função da barra falsa, né? E mais adiante ainda, já com o produto solidificado, uma tocha de corte, né? Que é justamente responsável por fazer o corte na dimensão exigida, requerida, né? Para que isso funcione também é necessário que hajam rolos de apoio, e esses rolos de apoio eles possuem sistemas tracionadores, né? Então, possuem motores, né? Para justamente pegar esse material solidificado aqui e ir puxando, né? Levando para frente, né? À medida que ele for solidificando. Então, é um controle aí rigoroso de rotação, de força, de resfriamento. Aí tem toda uma ciência, o pessoal pesquisa, faz pesquisa, né? Para que não sejam gerados defeitos, tá bom? Nesse desenho aqui, pessoal, está mostrando, no caso, a formação de produto em forma de planos, né? Existe uma classificação dos produtos, né? Plano é o que a gente pode, por exemplo, chamar de uma placa, né? De uma chapa, tá? De uma tira. No caso do desenho aqui, é a fabricação de um produto plano, né? Uma placa, por exemplo, tá bom? A gente vai entrar em detalhes, tá bom? Então, como é que é o processo, né? Vamos à síntese do processo. Então, acontece assim. A panela, né, ela é transferida, né, ela vai transferir o aço líquido a um equipamento, né? Esse equipamento nós denominamos de distribuidor, tá? Esse equipamento, por sua vez, vai se encarregar de alimentar o molde, né? Ou, na verdade, os moldes, né? Não existe alimentamento contínuo com apenas um molde, né? Não faz sentido. Então, não faz sentido ter distribuidor, né? Então, normalmente, vai ter 2, 3, 4, 5, 6, até 7 saídas, né? Que a gente chama de veios, né? A solidificação se inicia no molde, tá? Com a formação de uma casca sólida. Então, assim como acontece com algo que você coloque dentro da geladeira, dentro de um refrigerador, né? Por exemplo, a água, né? Dentro de um recipiente, né? Então, primeiro, ele vai solidificar aonde? Ele vai solidificar, se deixar ele aberto ou não, né? Ele vai solidificar na parte superior, vai formar uma casquinha ali em cima da água que ainda está líquida, né? E vai formar também uma casca ali da parede, né? As paredes e o fundo, né, do recipiente no qual ele contém, tá bom? E isso acontece devido às trocas de calor, tá bom? Como é que isso acontece, né? Vamos tentar desenhar aqui como acontece isso. Então, vou colocar bem aqui, né? Nessa parte aqui. Então, imagina que nós temos aqui um recipiente, né? Temos aqui um líquido, tá bom? Esse líquido, ele vai trocar calor com o ambiente, né? E nesse caso agora aqui, nós estamos agora resfriando, né? Até o presente momento, nós estávamos trabalhando com aquecimento, precisava aquecer, deixar aquecido, aumentar a temperatura, mas agora não. Nós queremos retirar calor desse líquido, então o calor sai dele, né? Ele vai sair por quê? Porque aqui dentro o calor está, a energia está maior do que está aqui fora, né? Então T aqui, né, é maior aqui dentro que aqui fora, tá? E aí ele vai perder calor para onde está a temperatura menor. Então ele vai perder calor para a superfície, né? Para as paredes do recipiente, né? E para também o fundo. Então acontece o que a gente chama de extração de calor, tá? Então essa extração de calor vai acontecer para cá, vai acontecer justamente nas paredes. Então a primeira coisa que vai acontecer é formar, que ele fala aqui, uma casca sólida. Ou seja, no momento que o aço ele é derramado, né, vazado do distribuidor para os moldes, né,
gente vai ver esses equipamentos em detalhe, ele passa por um resfriamento, tá? E aí começa a se ter uma primeira solidificação, né, do aço, tá? Gera-se então uma casca. Gera-se uma casca aqui. E à medida que ele sai do lingote, ele vai entrar ali para uma região que não tem molde, não tem nenhum material ali. Tá? Ele sai dali justamente para o ar. Então não tem nada ali. Quer dizer, existem os rolos, né? Mas não como um molde, um recipiente ali fechado, né? Na verdade, o molde ele é aberto, né, na parte superior e inferior, não é isso? Mas ele tem paredes ali. Como acontece esse primeiro resfriamento e a solidificação das paredes, ele sai do molde, desce do molde ali, já com uma casca. E aí começa o processo de solidificação do lingote, né, através de sprays, né? Então ele vai sair, né, daqui para cá, tá? E o que ele vai entrar em contato? Com sprays de água, tá bom? E com os roletes. Então ele termina se solidificando e se submetendo ali o formato ali que é feito, né, a partir do distanciamento entre os roletes, e eles vão estar também girando ali, tá bom? Aí isso vai estar ajudando ele que ele desça já se solidificando, e à medida que ele for se solidificando, essa casca vai ficando cada vez mais grossa, né? Cada vez mais grossa, vai ter uma extração de calor, né, da superfície, né, onde eu vou estar jogando ali água, sprays de água, né, nas regiões aqui, e até que ele consiga se solidificar por completo. Então a extração de calor vai acontecer, extração, né, retirada de calor vai acontecer da superfície, né, do lingote, né, ao centro, tá bom? E vai ser feito através de sprays de água. Tá. O lingote passa então por uma unidade de extração e desempenho, tá bom? Já tem material solidificado, tá? Então, se ele já está solidificado, então ele já vai ter já as propriedades do aço que a gente conhece, tá bom? Ou seja, já vai ter lá a sua resistência à tração, já vai ter lá a sua ductilidade, né? Flexibilidade, tenacidade, resiliência. Ainda vai estar a maior temperatura, tá, pessoal? Então, olha só, quando o aço ele está na panela, né, ele sai do fim secundário, você lembra ali mais ou menos ali, ele vai estar ali uma temperatura ali de 1580 graus, né? E ele vai ser vazado no distribuidor, a gente vai ver depois mais em detalhes aí. E então ele vai descer ali, tem que estar líquido ainda, né? Não pode estar muito quente, porque vai estar muito fluido, também não pode estar muito frio, senão ele não consegue nem sequer vazar, ele já solidifica antes, tá? Então, por isso é necessário ter o controle de temperatura na saída do efeito secundário, né? Eu saber qual a temperatura que eu devo colocar, tá? E aí, depois a gente vai ver a questão de outros detalhes. Quando ele passar, né, por esse processo de solidificação, ele vai ainda estar ali em torno de 900 graus Celsius. Né? Por isso, quando você vê uma imagem como essa aqui, onde o material está passando por um engotamento, ele vai ter mais ou menos essa cor aqui. Né? Então, o que vocês estão vendo aqui é justamente já o produto. Tá? Então, ele vai estar aí em cor de rubro, né? Tendo muita radiação. Né? Então, antes quem trabalha aí tem que usar sempre equipamentos de proteção individual, que são casaco, né? Casaco para suportar altas temperaturas, um capacete, né? Um óculos, né? Escuro, né? Um protetor facial, porque aí se emana muito calor, né? A partir dos lingotes já solidificados, né? Então, o que vocês estão vendo aqui nessas imagens embaixo aqui são fotos, né? Da saída, né, do lingote, da máquina de lingotamento, já está sendo aqui já solidificado, né? Então perceba a temperatura que ele se encontra, aqui vai estar bem ainda avermelhado, uma temperatura em média de 900 graus Celsius aí, já resfriando, né, durante o processo de resfriamento através do molde e também dos sprays, tá bom? E aí, quanto ao formato, né, que ele vai
ficar, né, durante o ligotamento, com o ligotamento, a gente tem uma classificação, né? Aí você tem uma classificação em produtos planos e produtos não planos, ou também, como é comumente chamado, de produtos longos. Então, assim, por exemplo, na CSN, em Volta Redonda, ela tem duas plantas, né? Ela tem uma planta de produtos planos e tem uma outra planta de produtos longos, né? Na planta de produtos planos, que é uma cirúrgica antiga, né? Trabalha com conversor, né? São grandes conversores, né? De mais de 200 toneladas. E lá se tem o ligotamento de placas, tá? Que é o que você vê aqui nessa foto aqui, ó, tá? Placas, né? E aí você tem essa formação através de ligotamento contínuo de placas, que é o que nós vimos aqui nesse desenho aqui. Essas aqui são placas, tá? E lá ela tem outra planta, que é de produtos longos, né? Que são os tarugos. E o produto já é mais ou menos como esse que você está vendo aqui, ó. Tá bom? Lá já se trabalha com forno elétrico, né? Não é conversor, e já tem forno de panela, já e outros processos nos quais estudamos, né? Então já são processos já diferentes aí. São produtos diferentes, tá bom? E aqui vemos um outro tipo de acabado, né? Produto acabado ou semi-acabado aqui. Perceba que ele tem um formato, né? Ó, tá vendo esse formato aqui, ó? Esse formato aqui parece com o quê, né? É um formato de um perfil, né? Tá? É um perfil I, tá bom? Um perfil I, utilizado, por exemplo, na construção civil, utilizado para fabricar grandes estruturas, né? Então, o produto do lingotamento contínuo, então ele vai ser produto plano, né? E o produto não plano, que a gente normalmente chama de longos, né? Então, você tem lá, por exemplo, né? O caso da CCN, como é que eles denominam, né? Então, vai ter, ó, você tem a planta de planos, você tem a planta de longos, né? Da mesma empresa tem plantas diferentes, né? Para produtos diferentes. Produto plano tem uma classificação, tá? Então, você tem placas, chamadas slabs, né? O que são placas? São placas, eles têm, né, uma grande dimensão de largura, né? Por exemplo, vai estar de 400, de 100 milímetros até 4.000 milímetros, né? 4 metros de largura, tá bom? E essa dimensão aqui de largura, ela tem que ser maior do que essa dimensão aqui, né? Que a gente pode chamar de espessura, né? Eu estou falando aqui da seção transversal, né? Essa é a seção transversal aqui do produto, tá? Então tem a relação entre largura e altura, ou largura e espessura, ela é grande, né? Você tem as placas finas, né? Então, nesse caso aqui, a placa fina, né, ele vai ter uma relação entre largura e espessura bem maior, ou seja, a espessura é bem menor com relação à largura, tá bom? E se tem a tira ou chapa fina, né, que aí vai ter uma relação menor ainda, ou a largura também é pequena, tá? Então, imagina o formato de um cinto, né? Então, como é que é o cinto? O cinto ele é uma tira, né? A largura dele é pequena, a espessura é menor ainda, né? Então, você tem o produto, né? Placa fina, tira ou chapa fina, tá bom? Algumas dessas aí, elas podem ser produzidas diretamente, ou então esse produto vai passar por outros processos de conformação mecânica para produzir, por exemplo, uma tira ou uma chapa, tá? Então ela pode ser a partir de um outro sem produto acabado, como por exemplo, uma placa fina, uma placa grossa, tá? Desde que ela passe por outros processos, tá? Adiante, né? Posteriormente. Então aqui vemos aqui os desenhos aqui, né, do esquemático. Então, esses aqui de cima são os produtos longos, né? Ou seja, o comprimento aqui é bem maior do que a largura e a espessura, né? E essas dimensões de largura aqui, pessoal, é a empresa que vai determinar. Então, por exemplo, aqui, né, na cidade, a siderúrgica que possui a serraria e produz produtos longos, né? São produtos tarugos, né? Eles produzem tarugos, né? Fabricam o tarugo, e o tarugo é cortado em dimensões de 12 metros, tá?
Mas você pode ter produção aí que a placa, por exemplo, é cortada com dimensões de 30 metros, né? Quando eu quero, por exemplo, produzir laminado a quente, uma bobina a quente, né? Então, e aí você já é fora do engotamento contínuo, né? Já é etapa de laminação. Tá? Então aqui em cima temos aqui os tipos de produtos longos, né? Blocos. Então os blocos aqui vão ser determinados quando ele possui uma dimensão aqui, né, entre essa largura e essa espessura aqui, normalmente em torno de 150 milímetros ou mais, né? E aí ela pode ter uma seção retangular, pode ter uma seção quadrangular, né? Seção quadrada. Tarugos, né? Tarugos já tem uma dimensão, uma seção transversal com uma área menor, né? Por exemplo, aqui na cidade, né? A siderúrgica, ela produz aí o tarugos com uma seção de 130 milímetros por 130 milímetros, essa dimensão aqui, né? Tá bom? Então, se tiver a dimensão acima de 150, já é um bloco. Abaixo disso, a gente vai ter, por exemplo, tarugo, né? Como foi para vocês, uma dimensão de tarugos de 130 por 130 milímetros. Tá bom? Também pode-se ter tarugos redondos, né? Que a gente chama de barra, né? Barra já é o produto dele, né? Então a barra, o tarugo redondo, né? Para que ele vai ser feito? Ele pode ser feito para, por exemplo, daqui passar por outro processo para fabricar tubos, né? Ou, por exemplo, fabricar eixos, né? Tarugo, ele pode, por exemplo, a partir daqui fabricar vergalhões, né? Por exemplo, né? E blocos. Eu posso fazer cortes e vender essas peças cortadas para empresas, fabricantes, que, por exemplo, vão fabricar um molde, né? Um molde para fazer uma estampagem, né? Ou fabricar peças de caldeiraria, etc. Peças de grande porte, né? Pré-formas, né? A pré-forma, ele já sai do lingotamento contínuo com um formato já mais ou menos do produto acabado. A ideia é essa, né? Porque se eu quero fazer um perfil como esse aqui, um perfil I, um perfil H, não sei, através de um bloco ou através de um tarugo, bom, vai ficar bastante, vamos dizer assim, trabalhoso, né? E vai ter muito gasto de material, né? Então aqui, se esse produto já está acabado, né? No formato de tarugo, para fabricar uma pré-forma com um perfil como esse aqui, através de processo de usinagem, eu vou cortar muito material. Né? E se não for para outro processo, por exemplo, por conformação mecânica a quente, como forjamento, vai dar um trabalho também bastante, vai demandar bastante energia, então vai ter um gasto. Então, pode-se produzir moldes, né? Se ter moldes de engotamento contínuo, que já produz já uma pré-forma, como é o caso aqui. Tá? Abaixo, produtos não, planos, né? Que são placas grossas, né? Placa finas, né? Tira ou chapa fina. Tá? Aí, como falando, pode passar por outros processos. Nessas fotos abaixo aqui, está sendo mostrado justamente uma etapa que se chama corte. Tá bom? O corte ele pode ser feito de duas maneiras. Né? Pode ser feito através de corte feito por máquina, né? Um corte, por exemplo, feito com guilhotina, né? Ou serra, né? Por corte, né? Ou pode ser feito através de oxacetileno, né? Um corte feito por maçarico, né? Como é o caso que vocês estão vendo aqui, né? Então, como o nicotamento é contínuo, ele vai fabricando, né? Vai fabricando aí, né? O tarugo, por exemplo, né? E eu não tenho como, por exemplo, usar esse tarugo para fabricar um outro produto final, né? Com uma dimensão, né? Sem ser definida. Então, já defino um tamanho. Então, por exemplo, 12 metros. Então, à medida que for engotando, o equipamento ele vai fazer esse corte com exatos 12 metros. Né? E aí continua o processo. A mesma coisa para, por exemplo, placas, blocos, etc. Tá bom? Uma pergunta até aí?
Não, né? Então vamos lá. Então agora vou passar aqui uma série de fotos, né? Que aí dá para a gente também entender melhor todas as etapas do processo, tá? Essa aqui foram fotos retiradas de uma planta, né? No Rio de Janeiro, que a gente vai poder visualizar aí os equipamentos, né? Tá. Então aqui vocês estão vendo, né? Tá aqui a panela, tá bom? Ela está sendo transportada por uma ponte rolante, tá? Isso que vocês estão vendo aqui provavelmente é a cabine do operador. Normalmente essas pontes rolantes são controladas por um operador na cabine, né? Aliás, a cabine está aqui desse lado de cá. Essa aqui é uma outra cabine que ela pode ser, por exemplo, uma cabine para operação de emergência. Tem uma cabine aqui, mas é bem estruturada para ele aqui. Dá para ver aqui, tá bem no cantinho aqui. Então essa panela aqui, ela já está com aço líquido, né? Ela saiu lá do refino secundário, tá bom? Ela está indo agora para o setor de levantamento contínuo, que vocês estão vendo aqui, ó, tá? E aí na parte de cima, no andar de cima do levantamento contínuo, né? Se tem lá o que nós vimos que é chamado de torre giratória, tá? Ele tem o que é chamado de berço, né? Então o que acontece? O operador da ponte rolante aqui, ele vai colocar, né, a panela aqui nesse berço aqui que está vazio, né? O outro berço está lá do outro lado e aí provavelmente ele está ligotando, né? A outra panela está ligotando, enquanto já deixa outra aqui para ficar já no ponto, né? Reserva. O que mais podemos observar aqui? Tem uma outra ponte lá do outro lado, já para um outro processo posterior. Temos aqui uma talha elétrica, tá? Essa talha elétrica aqui normalmente ela vai ser utilizada para posicionar algo, por exemplo, uma tampa, tá? Então a panela aqui está sem tampa, tá? Vai ser colocada aqui, vou aqui e coloco a tampa, né? Para quê, por exemplo? A panela ela vai ficar em espera. O que é a panela ficar em espera? Acontece o seguinte, uma panela já está ligotando, já está lá na corrida ligotando, a outra panela, né, que no caso aqui é número 1, ó, aqui, ela já passou pelo refino secundário, já foi liberado do refino secundário, já se ajustou a composição química e temperatura, então eu não posso ficar com essa panela ali. Eu tenho que liberar o forno panela, tá? Por quê? Já tem uma panela que já está vindo lá do refino primário, está sendo lá do forno elétrico ou do conversor. Então precisa desocupar ali. Então ela sai do forno panela, né? A ponte já traz essa panela para cá. Então ela vai ficar em espera. Ela vai ser somente posicionada sobre o distribuidor quando a outra panela já tiver vazado toda a corrida, né? Que foi produzida. Então ela deixa ali, vai ficar uma espera, tipo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, né, em espera, e eu coloco a panela para evitar perca de calor. Por isso a necessidade de se ter o controle de temperatura. Por exemplo, durante o processo, as equipes, né, estão sempre assim, há uma separação. Vai ter uma equipe lá no forno elétrico, tem uma equipe no forno panela, tem uma equipe no ligotamento contínuo, tem uma equipe do pessoal do refratário, tem uma equipe de pessoal de manutenção, e todos ali estão em comunicação, através de rádio, principalmente, né? Então um vai estar comunicando com o outro, olha, já estou liberando a corrida, tá? E o recrutamento fala, não, calma, deu um problema aqui, vai demorar um pouco. Aí começa ali a tomar decisões, não, vamos fazer o seguinte, então a gente vai liberar a corrida do forno panela, mas vamos sobreaquecer esse aço, vamos aumentar um pouco mais a temperatura dele ali, porque eu sei que vai ter perca de calor, ele vai perder temperatura. Então já libera a corrida, né, do forno panela, já com uma temperatura um pouco maior, tá? Porque eu sei que vai ser um tempo ali em que ele vai perder calor para o ambiente, coloco em cima dele também a tampa, coloco uma escória sintética, como nós vimos lá, feita de palha de arroz, e ele consegue ali guardar a temperatura por mais tempo, porque eu sei que vai ter alguma demora ali. E aí não tem o perigo, né, de, não, vou liberar a corrida com a temperatura ideal, vou colocar 1580. Não, bota 1550, tá bom, né? E quando ele chegar aqui, vai ficar, por exemplo, 15 minutos, 20 minutos em espera, o que vai acontecer? Esse aço aqui dentro vai começar a se solidificar, tá? Aí pode acontecer, se houver algum imprevisto sério aqui, que eu possa, por exemplo, vir a perder, né, a corrida, perder o conteúdo aqui. Aí eu tenho que passar todo um processo aqui para evitar a perda de todo o conteúdo, passar o aço,
que está essa panela para uma outra panela, e todo um processo de emergência, né, que acontece, tá bom? Tá, aqui, a foto aqui, mostrando o momento aqui que ela vai ser colocada no berço, né? Tá, colocado no berço, beleza, tá? Aqui por um outro ângulo de visão aqui, né, sendo deitado no berço, né? Não está vendo o outro lado aqui, mas, né? Tem outra panela do outro lado que já está ligotando aqui é a base do berço, né? Tem um sistema giratório ali, travamento, né? Então agora ele vai só retirar ali a ponte rolante, tá? Agora dá para ver certinho a cabine aqui, e os operadores aqui em alerta, né? Para orientar o operador da ponte rolante e também fazer as conexões, né? Conexões ali da panela, né? As conexões a gente vai ver o que significa isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Tá bom. Tá, isso aqui, né? Você não ver bem, mas está fazendo a conexão, né? Eu falei para vocês que nas panelas existe o que é chamado de válvula gaveta, né? A válvula gaveta, ela vai ser a válvula, né, por onde é feita ali a abertura, né, de um canal, um orifício para a saída do aço líquido, tá? Então a panela, ela vai ser colocada, né, no equipamento de ligotamento contínuo, né, tem que fazer conexões ali para o sistema de acionamento da válvula gaveta, tá? É o seguinte, né, a válvula gaveta é uma torneira, tá? O que eu vou fazer? Lá no ligotamento contínuo tem uma máquina, né, que é como se fosse uma grande alavanca que eu vou conectar nessa válvula para fazer a abertura, tá? Não digo que vai ser manual, né? Vai ter uma máquina hidráulica, né? Conecto na válvula gaveta para fazer a abertura da válvula. É o que os operadores estão fazendo aí no momento, tá? Isso, conectando aqui as mangueiras hidráulicas, tá bom? Para fazer a abertura da válvula gaveta. Tá, aqui já vimos o momento da troca, né? Tá fazendo a troca da panela, tá bom? Aqui ainda não dá para perceber a outra parte, que é a parte do distribuidor, que a gente vai ver depois, tá bom? Mas está sendo feita a troca, está feito o giro aqui da plataforma. Beleza. E aqui é o momento da abertura, né? Então, essa quantidade de mangueiras aqui são mangueiras hidráulicas, são conectadas aqui ao equipamento chamado válvula gaveta, né? O mecanismo da válvula gaveta. É feita a abertura, e se tudo ocorrer bem, né, acontece ali já o vazamento, né, do aço líquido para o equipamento, que é chamado de distribuidor, que é você está vendo essa parte de baixo aqui, onde o rapaz, você vê o que operador capacete, né? Isso que está caindo aqui são fagulhas na hora da abertura. Então você está caindo ali com um jato de aço líquido, ele vai bater no fundo do distribuidor e vai terminar jateando para fora, né? Vocês estão vendo isso aí, por isso a necessidade de se utilizar equipamento de proteção, né? Então, vai ser partículas, né, de aço ali a alta temperatura. Tá? Agora aqui o vazamento já com a válvula gaveta totalmente aberta, né? Então perceba aqui o jato de aço líquido, tá bom? Esse exemplo aqui, né, é feito um aço do tipo estrutural. O que vocês estão vendo aqui é o jato de aço líquido, né, vindo da panela para o distribuidor, que é o equipamento que fica abaixo, tá? Para esse caso da fabricação desse tipo de aço, que é um aço estrutural, tá? Que ele tem certa faixa, né, de composição química de enxofre, de fósforo, né, e outros elementos químicos, ele não é um aço que necessita de condições, né, de condições especiais, né? Então, no caso, a gente chama de jato aberto, né? O que é o jato aberto? Pronto. Eu, da panela para o distribuidor, eu abro o jato e ele passa aí para o ambiente, né, até cair no distribuidor. Quando, por exemplo, se tem a fabricação de aços especiais, né, um aço, por exemplo, um aço 1180, um aço ferramenta, um 5620, aços que possuem elementos químicos que podem oxidar facilmente, então eu não posso fazer isso que vocês estão vendo na foto,
tá bom? Jato aberto é para aços estruturais, aços comuns, né? Para esses outros casos, aí você precisa fechar, né? Fazer aqui, colocar um tubo, né? Um tubo feito de material cerâmico, né? Refratário, né? No qual eu vou engatar na panela, tá? E ele vai ser ligado à peça de baixo, que é o distribuidor, né? E esse aço vai passar por dentro do tubo, não tendo contato com o ambiente, né? O que vai acontecer? Existe problema em estar em contato com o ambiente? Sim. No momento que o jato aqui está sendo aberto, né? O jato está passando pelo ambiente, ele termina ali podendo incorporar novamente hidrogênio ou nitrogênio, tá? Que para as especiais, principalmente, vai gerar defeitos lá na frente, né? Então, por exemplo, vocês viram o cuidado que existe nos equipamentos de desgaseificação, né? Colocar o aço sob condição de vácuo, injetar ali oxigênio, injetar alumínio, né? E o vácuo fazer a descarburação, né? Retirada dos gases, né? Fazer ali a homogeneização, também a agitação com argônio, para justamente retirar esses gases, né? Promover essa retirada dos gases. Então, para esses tipos, eu não posso, depois que eu fizer esse aço, lingotar ele desse jeito aqui. Tá? Que eu vou estar perdendo trabalho, né? Ele vai voltar de novo, né? Os elementos químicos, que aí lá na frente, quando fazer o lingotamento contínuo, vão aparecer alguns defeitos. Aqui o pessoal, provavelmente aqui foi uma startup, né? Então estava o pessoal tudo só observando, né? Obviamente aqui o jato, né? O jato de aço líquido para o distribuidor. Aqui existem vários cuidados, né? Um cuidado que existe aqui é com relação à escória que ainda existe na panela. Então, quando o aço ele sai da fim primário e vai para o secundário, lembra que eu adiciono ali escorificantes, fluxantes, né? Então ele já forma uma escória. Durante o fim secundário é formada escória. Tá? Então essa escória vai junto com o aço, tá bom? E o vazamento do aço é feito pelo fundo. Então existe um cuidado. Qual é o cuidado? De evitar que na hora que for fazer o vazamento do ácido da panela, né, que se chega até o final, de que a escória não vá junto com o ácido líquido. Então tem todo um cuidado ali para verificação que isso não aconteça, né? Também não quero que eu deixe ácido líquido na panela, né? Eu vou estar perdendo também, né? Então existe todo um cuidado operacional, né? Às vezes são utilizados até sensores, né, para captar a presença de escória e fazer o fechamento automático das válvulas. Então, tem todo esse tipo de tecnologias, né? Das mais simples às mais complexas. Ok, vamos agora passar agora para a parte do molde, né? Alguma pergunta até aí? E, professor, só de perguntar, todo mundo está aí, acho que está caindo a internet do pessoal. De todo mundo? Eu não estou vendo mais ninguém, pelo menos não estão aparecendo aqui para mim as pessoas. Ah, para mim ainda aparece. Acho que é contigo, Hugo. Aqui tá tão normal. Era um problema aqui, um bug que parecia, tá certo. Vou ver aqui o chat. Quando acontece, a cabeças rolam. Então, verificado o problema, que não aconteça de novo, né? E é necessário ter muito cuidado, né? Para que não aconteça um acidente, né? Principalmente. Bom, agora vamos ver aqui a parte do molde, né?
Bom, o que vocês estão vendo aí é um desenho em corte, né, de um molde. Tá? Existem vários tipos de molde, né? Basicamente, ele vai ser feito de cobre, né, uma seção vazada, tá? E o que vocês estão vendo aí é o seguinte. Primeiramente, né, o molde ele é colocado em cada veio, né? Cada veio é uma saída que vem do distribuidor, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui em amarelo é justamente o jato de ácido líquido que está entrando no molde de cobre, tá bom? Esse molde de cobre vai ter uma parte aqui que é o molde em si, tá? Esse molde ele possui na sua parte externa aqui canais aqui, aonde é injetado água, tá? E esse fluxo de água, né, é o que faz a extração de calor, tá bom? Então, nesse caso, ao invés de utilizar um material refratário, utilizo uma liga de cobre, tá? E ela não vai derreter, tá? Por quê? Na parte externa, se tem um canal de alimentação, né, onde vai passar fluxo de água, corrente, né? E vai gerar uma retirada do calor, né, da parte interna, onde está passando o ácido líquido. Tá? Nesse caso aqui, ele possui um outro componente a mais aqui, que que vai fazer uma espécie de vibração ao molde. Tá? O molde ele tem um movimento, tá? Para cima e para baixo. Esse movimento para cima e para baixo ele pode ser feito de duas maneiras: ou mecanicamente, né, ou eletromagneticamente. Nesse caso aqui, através de bobinas eletromagnéticas. O segundo caso é feito através de oscilações, né? Você tem um motor, o motor ele gera oscilações mecânicas, fazendo o movimento de subir e descer do molde. Tá bom? Logo abaixo do molde, tá? E essa parte de bobinas eletromagnéticas são essas que estão vendo aqui em cor de cobre, né? São as bobinas, né? Logo abaixo do molde, né, você vê essa parte onde eu estou colocando a seta do mouse aqui, já é a saída, tá? Do tarugo, que já está com uma casca solidificada. E esse movimento de sobe e desce do molde é para evitar que haja o agarramento, né, dessa casca de aço que solidificou nas paredes. Tá? As paredes elas precisam ser lubrificadas, tá bom? E ao mesmo tempo precisa ter esse movimento de vai e vem. Esse movimento de vai e vem é que faz com que não haja o agarramento na casca solidificada sobre as paredes do molde. Tá? Quando ele quer agarrar, ele desprende e desce. Tá? E ele sai, né, aqui na parte de baixo e já encontra com os jatos de spray de água. E aí ele vai tomando o formato, né, de acordo com os rolos, né, e com os sprays que devem ser bem posicionados. Se não forem bem posicionados os sprays, ou caso haja entupimento dos sprays, na verdade é uma carreira de sprays que a gente chama de banana, essa casca que vai se formando com o tempo vai ter defeitos, tá? E esse defeito pode ser gerado lá na frente, como por exemplo uma ruptura dessa casca, né? Aí é necessário parar o ligotamento, né?
Agora eu vou mostrar para vocês um pouco a mais aqui de como é formada essa casca, né? Vou tentar explicar aqui de maneira resumida, né? Na verdade, tem toda uma ciência para que isso aconteça. Vou tentar aqui de explicar de maneira sucinta. O que vocês estão vendo aí na imagem, né? Do lado esquerdo, é justamente todo o esquema do equipamento, né? Para fazer o lingotamento, tá bom? Então, temos lá em cima molten steel, né? O aço solidificado aqui na panela, tá? Esse aço, perdão, líquido, né? Ele vai ser vazado para dentro do equipamento distribuidor, que nós iremos ver como ele funciona, e deste ele vai ser vazado para o molde, né? Vocês estão vendo aqui em azul, tá bom? E a partir daí, saindo do molde, né, ele vai começar a se solidificar, aumentar essa casca aqui, né? Através de jato de spray, né? E do contato com os rolos, né, que vocês estão vendo aqui em azul. A parte amarela é justamente a parte que está a maior temperatura, está líquida ainda, né? E a parte em vermelho já está solidificada. Então perceba que a solidificação é feita gradualmente, né? Da parte externa para a parte interna. Então quando ele chega aqui na horizontal, já está totalmente solidificado. Ali entra na parte, né, da máquina que a gente chama de extração e desempenho, tá bom? Onde os roletes aqui vão fazer força aqui, né, para tracionar o lingote, né? E aqui em destaque, né, foi feita uma ampliação justamente na parte do molde, né? Nesse caso aqui temos, primeiramente aqui, o que chama de válvula submersa, né? Então, para alguns casos de fabricação de aço, eu não posso vazar o aço líquido do distribuidor diretamente para o molde em contato com o ambiente, né? É aquela questão de ser um aço que ele pode vir a se contaminar depois de já ter sido passado pelo refino secundário e tudo mais. Então, precisa passar por dentro de uma válvula submersa, que é uma espécie de um tubo, né, feito de material cerâmico de alta refratariedade, suporta alta temperatura, e ele vaza para dentro do molde, que vocês estão vendo aqui. Para que aconteça a solidificação e a lubrificação da parede do molde, tá? Vocês estão vendo o molde, essa parte em cinza aqui, é colocado um fluxante, né, aqui, na parte de cima aqui, tá bom? E à medida que o aço for sendo colocado, vazado para dentro do molde, ele fica um certo nível, pessoal, tá? E esse nível tem que ser controlado, né? Para quê? Porque se não suba demais, né? Ou seja, sair para fora do molde aqui, né, tem que ter um nível, né? Então, nesse caso aqui, também é colocado um pó, né, chamado fluxante, que esse fluxante, ele vai se solidificar, ou vai sinterizar, né? E, à medida que ele sinterizar, né, ele vai estar em contato também com outro fluxante que é colocado aqui na parede. Às vezes o pessoal, por exemplo, pode colocar uma espécie de óleo vegetal, né, para servir de lubrificante. Em contato com esse fluxante aqui, ele vai se solidificar, né, e vai formar uma camada entre o metal líquido e a parede do molde, né, um lubrificante. Só que ele vai, como chama, ele vai cristalizar, né, ele vai vitrificar, né, devido à característica do fluxante, né, desse material. E isso é feito, né, para que haja ali uma lubrificação entre o aço líquido e o molde, evitando o agarramento, e com o movimento de sobe e desce do molde, ele consegue fazer essa passagem do aço líquido e a solidificação do mesmo pelo molde. Bom, mas acontece que antes dele passar, né, pelo molde, eu falei bastante do distribuidor, mas não falei o que é o distribuidor, né, para que ele serve, como ele funciona. Então, nós iremos ver agora o distribuidor.
Então aqui temos um desenho, um distribuidor, a gente está vendo ele de cima, né? Então a gente tem esse formato aqui, para esse caso, né? Então ele tem é um recipiente, né? Que tem a parte de cima aberta, tá? Da mesma maneira, ele é feito de uma carcaça metálica, de aço estrutural, e no setor é feito de tijolos refratários. Da mesma forma, possui tijolo de trabalho e tijolo permanente. A diferença que existe aqui entre esse equipamento distribuidor dos outros, né, que nós já vimos, como por exemplo panela, conversores, fornos elétricos, é que ele possui uma argamassa refratária, uma espécie de cimento refratário, que é colocado sobre os tijolos. Tá? Que vocês estão vendo aqui, existe uma camada aqui, né? E dentro dessa camada aqui existe aqui os tijolos refratários. Tá? Essa camada é feita de cimento refratário, essa massa refratária, ele vai ser necessário, né? Para poder trabalhar, suportar as temperaturas e também para ter uma superfície aí, mais lisa, né? Que evite, né, o agarramento desse aço líquido nas paredes. Bom? Então, o distribuidor ele vai ser um recipiente intermediário entre a panela, tá, e o molde. A gente sabe que o molde é onde o material vai começar a se solidificar. Tá? Então, o conceito básico do distribuidor é o quê? É de ele fazer a alimentação do aço que está sendo vazado para veios, tá? Distribuir, né? Por isso que é o nome de distribuidor, tá bom? Nesse distribuidor aqui que eu desenho, ele possui 3 veios, tá bom? Ou seja, debaixo desses 3 veios, possui 3 moldes. E nesse caso aqui, é para a fabricação de tarugos, tá bom? Bom, e aqui um desenho esquemático de quais são as partes constituintes, né, de um tipo de distribuidor. Então ele vai ter aqui, acima dele, a panela de aço, tá? Vocês estão vendo aqui, em desenho aqui esquemático, é a válvula gaveta, tá? Então eu faço a abertura dessa válvula gaveta aqui, aí o aço vai poder escorrer aqui, né, escoar, né? Nesse caso ele possui uma válvula longa, né? Então é um aço especial que não pode entrar em contato com o ambiente, né? Então ele é conectado a uma válvula longa, então o aço líquido ele vai entrar aqui para dentro do distribuidor sem ter contato com o meio ambiente, né? Ele penetra dentro aqui do nível, né, do metal líquido. Dentro do distribuidor, né, então a gente vai ter aqui a carcaça metálica, uma parte de material refratário e outra parte de argamassa refratária, né? Ele pode ter tampa ou não, tá? Aqui embaixo vemos aqui os veios, e assim como a panela, e assim como, por exemplo, o forno elétrico a arco, o distribuidor também precisa de válvulas, né? Então, eu não posso simplesmente jogar o aço dentro do distribuidor, vindo da panela, e ele simplesmente vazar para o molde. Não, tem todo um sistema de controle. Também ele tem válvulas. Normalmente são válvulas gaveta. Tá? E aí, no momento que eu quiser, eu faço a abertura da válvula, tá bom? Para aí, sim, escoar o aço, tá? Distribuidor para os veios, tá bom? E, inclusive, essas válvulas gaveta aí, elas possuem um diâmetro de orifício, tá? Você tá vendo aqui, ó, aqui onde fica a válvula gaveta, tá? E ela tem um orifício chamado orifício calibrado, tá bom? E aí, então, eu posso até mesmo controlar a vazão de aço líquido que vai acontecer pelo distribuidor para os moldes e assim controlar a quantidade de aço líquido que vai passar do distribuidor para os veios. Por que tudo isso é feito? Porque para se manter o sincronismo na cearia, né, e para reverter certos problemas que possam acontecer, eu posso fazer esse controle da vazão do aço líquido através do distribuidor.
Tipo assim, aconteceu um problema no refino secundário ou no refino primário. Então, houve atrasos, tá? Então, o que eu faço? Eu preciso vazar esse aço líquido para o molde, para solidificar, tá? Mas eu não vou ter uma quantidade como antes, vou ter uma quantidade menor, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso segurar um pouco. Então, eu troco a válvula gaveta por uma outra, com um orifício calibrado com menor diâmetro, e eu tenho uma vazão menor. Eu faço todo o controle na máquina de esgotamento para que a corrida vá mais devagar, para evitar que ocorra, por exemplo, de uma situação onde o distribuidor está acabando o aço que está dentro dele e eu não tenho uma panela disponível com aço para vazar. Tá? Então, normalmente o distribuidor ele vai ser mantido a um certo nível a todo momento. Uma panela vai para o engotamento contínuo, acontece o vazamento dessa panela e depois ela vai sair, né, para a vinda de uma outra panela. Eu preciso manter normalmente esse mesmo nível durante todo o tempo. Eu não posso deixar que transborde, nem posso deixar que esvazie, né? Porque senão eu vou atrapalhar todo o processo de engotamento contínuo, vou ter um problema grave, né? De quê? De não ter aço para engotar. Tá? Então, é feito todo um controle operacional. Eu posso, por exemplo, aqui são 2 veios, né? Se produzir bastante aço, né? Então, eu preciso escoar esse aço. Então, eu posso trabalhar com 3 veios. No caso do distribuidor de 3 veios. Aconteceu um problema no refino secundário, vai ter um atraso. Então, fecho um veio, trabalho só com 2 veios, porque eu vou ter menor quantidade de volume produzido. Então, tem todo um controle operacional e metodologias que são utilizados durante o trabalho, né, para se manter o sincronismo, né, e evitar que haja perda de temperatura, perda de produtividade na cearia. Tá? Alguns outros partes constituintes, né, aqui tem um tampão monolítico, então nesse caso aqui ele não tem válvula, né, então eu abaixo esse tampão aqui, ele fecha aqui, ou posso usar uma válvula gaveta, como é esse mesmo caso aqui. Ele pode ter anteparos, né, porque à medida que eu vazo o aço líquido, né, ele termina gerando aqui turbulências, né, quando ele é vazado por aqui, né, então eu posso ter esses anteparos, né, para evitar que essa turbulência, né, ele gere aqui fluxos aqui erráticos aqui na saída aqui. E pode ter uma válvula submersa, né, para que o aço líquido não entre em contato ambiente entre o distribuidor e o molde, né. Tá aqui um desenho de seção transversal aqui do distribuidor, né. Então, nesse caso, ele tem esse formato aqui, que chama de formato delta, né, em formato de triângulo, que é uma forma que foi gerada para evitar perca de calor, né. Então, aqui a seção transversal, então ele vai ter uma carcaça metálica, pode ter uma camada de isolante, uma camada de revestimento permanente, né, e uma camada de cobertura, tá, que é feita de um material semelhante ao próprio material refratário. E vocês estão vendo fotos aqui justamente da parte dos refratários do distribuidor, né? Aqui está sendo feita a montagem, né? Então, se coloca aqui tijolos aqui permanentes, ou no caso aqui são isolantes, né? Para evitar perca de calor. Tijolos de trabalho aqui, a gente pode perceber mais em detalhe aqui a montagem, né? Tá? E aqueles finalizados, né? Fora isso que vai ser colocada essa argamassa refratária por cima dos tijolos. O distribuidor precisa ter essa quantidade de refratários aqui, por quê? Porque eu preciso evitar com que durante o vazamento esse aço não venha a se resfriar. Se ele vier a se resfriar, ele vai começar a solidificar pelas paredes e também pelo fundo. E aí eu vou ter
perca, né? Então, em vez de produzir, por exemplo, 40 toneladas, eu vou produzir, por exemplo, 38, né? E isso vai ser sentido lá no final, né? Porque ao invés de, por exemplo, produzir 24 tarugos, vou produzir, por exemplo, 23, 22 tarugos, né? Então, vou ter uma perca aí, né? Tá, e como eu falei para vocês, o vazamento do ácido líquido pelo distribuidor pode acontecer de duas maneiras, né? Então, pode acontecer através de válvulas de troca rápida, como é o caso aqui. Tá? Então, isso que vocês estão vendo aqui, isso aqui é a válvula, né? E aqui embaixo é a válvula, chamada de orifício calibrado, né? Que eu faço troca rápida, né? Então, tem um equipamento aqui, tá? Que empurra essa válvula. Então, eu posso, por exemplo, colocar uma válvula cega, ou seja, ela é fechada aqui, não tem orifício. Então, para que eu faço isso? Para ter o fechamento, né? Então, por exemplo, quando eu não tiver vazando, né, o ácido líquido pelos veios, eu coloco uma válvula cega, fechada. Então, isso evita que o ácido saia. Por quê? Porque ainda estou preparando a máquina, tá? A máquina de levantamento. Aí, no momento que eu for fazer a abertura, eu troco essa válvula cega para uma outra válvula. E aí eu vou, dependendo do como vai ser o processo, a corrida, colocar uma válvula com orifício um diâmetro maior ou menor, tá? E aí eu vou ter um vazamento, uma vazão maior ou uma vazão menor. E aqui uma outra forma de fazer o fechamento, né? Através de tampão, né? Então, não quero que o veio, né, funcione, eu abaixo aqui o tampão e ele veda aqui a saída, né? Bem mais simples. Tá. Quais são as funções do distribuidor? Distribuir o aço para os moldes, propiciar a flotação de inclusões. Você fala, mas peraí, mas isso já aconteceu no ensino secundário? Na verdade, isso pode acontecer até no finalzinho. Até o distribuidor ainda podem ser feitos, né, algumas reações químicas, né, por exemplo, se ter flotação de inclusões. Tá? Equalizar a temperatura do ácido vazado da panela. Tá bom? Eu vou vazar aí em vários veios, então eu vazo esse ácido líquido num equipamento distribuidor que vai estar ali com um certo nível de ácido líquido, e eu pego esse ácido líquido e vou vazando aí em cada veio, né, para cada molde. Permitir um melhor monitoramento da temperatura do aço, tá? Como é feito isso? Bom, enquanto o aço está ali no distribuidor, ele vai ser vazado para os moldes, né? Pode ser feita uma espécie de controle de temperatura. Como? Justamente pela quantidade de aço que entra e pela quantidade de aço que sai. É isso? Na verdade, você tem que ter todo um controle, né? A quantidade de aço que entra no distribuidor tem que ser igual à quantidade de aço que sai, certo? Excetuando no caso que a panela já está terminando ali, então ele vai encher totalmente, né, e depois vai vazar e o nível do distribuidor vai diminuindo, né? Claro que já tem que trocar para outra panela para continuar com o distribuidor ali cheio. Mas aí dependendo dessa vazão que eu faça, né, do tempo de residência do ácido líquido dentro do distribuidor, eu faço com que ele perca mais temperatura ou ele mantenha a temperatura. Então, se eu conseguir manter ali o aço vazando ali um fluxo de maneira contínua, ou seja, a quantidade que entra é igual a quantidade que sai, eu consigo ali estar controlando uma temperatura mais estável e consigo fazer esse monitoramento. Diminuir consideravelmente o jato de aço para abastecimento da máquina, tá? Porque você vazar diretamente o aço líquido do molde pode gerar um jato muito inconstante, né? Através do distribuidor, consigo um jato mais controlado. Permitir que os moldes sejam abastecidos com ácido durante a troca de panela, né? Então, perceba, né? A panela acabou de vazar totalmente no distribuidor, então tem que trocar por outra panela.
Enquanto isso, enquanto permanecer com o distribuidor cheio, né, ele vai ser como um pulmão, né, ele vai manter ali a continuidade do processo do ligotamento contínuo. Controlar a velocidade de ligotamento, como eu falei para vocês, controlo como? Eu controlo pela vazão de ácido que sai pelo ligotamento, pelo distribuidor. Como? Colocando uma válvula com orifício maior ou menor, fechando um veio, abrindo outro veio, e atuar como reservatório de ácido durante a troca de panela. Ou problemas, né? Se der problemas durante o ligotamento, durante os processos anteriores, enquanto eu tiver ali o distribuidor, né, com uma boa quantidade de ácido líquido, eu consigo manter o ligotamento. Tá, vamos avançar mais um pouco, né? Ainda faltam algumas explicações, por exemplo, você pode perguntar, mas como é que começa todo esse processo, né? A gente vai chegar lá ainda, talvez não seja hoje, né? Estamos indo devagar, né? Até chegar no final do processo, né? Vocês estão vendo o vazamento do ácido líquido, que nós já falamos, né? Tá, do molde. E aqui vocês estão vendo já a saída do ácido do molde. Então aqui ele já está já solidificado, né? Passar pelo sistema de desempenho, extração. Tá? Depois a gente vai explicar isso aqui. Bom, aí que vocês estão vendo aqui já o lingote, né? O tarugo já saindo. E aí vocês estão vendo a extremidade dele aqui, né? E ele vai continuar sendo lingotado, como vocês estão vendo aqui. Vai começar a passar por alguns jatos para promover um resfriamento, né? Ele vai estar sendo aqui uma temperatura média de 900 graus Celsius. Tá? E aí começa esse processo de corte. Então, por exemplo, eu quero que, à medida que for ligotando, que ele corte esse tarugo de 12 em 12 metros. Né? Primeiro, ele faz um corte que é chamada cabeça. Tá? Essa cabeça ela é sucata. Né? Por quê? Essa cabeça aqui ela pode ter alguns certos empenhos. Ela vai ter empenhos. Se você reparar bem, ela tem um certo empenho aqui. Tá? Então essa parte é descartada. Então o maçarico, né, tem um sistema ali automático que se agarra ao tarugo, faz o primeiro corte, tá? E ele continua, né? Continua aqui o tarugo, e quando os sensores, né, verificarem que já possui um certo comprimento, né, eles agarram, né, ao lingote e o maçarico corta, né? Vocês estão vendo aqui, né? Efetua o corte na medição, né? Na medição que foi pré-estabelecida. Estou dando exemplo aqui como se fosse 2 metros. Tá? Posteriormente, aí o que eu preciso fazer com esse tarugo é resfriá-lo. Tá? Ainda está rubro aí, está a temperatura mais baixa, em torno de 800 graus Celsius. Ele vai passar para a etapa de resfriamento. Então aqui existe uma máquina chamada de máquina de transferência de tarugos, né? Que ela vai pegar esse tarugo aqui, vai empurrar ele, né, para uma espécie de uma base, onde ele vai ficar agora resfriando naturalmente, né? Então ele já foi resfriado por jatos de água, né? Já desde lá a saída do molde, né? E ao decorrer até o corte, né? E aqui ele vai ser colocado num pátio de tarugo, né? Onde ele vai sofrer um resfriamento aí de maneira natural, né? Tá aqui os tarugos sendo levados, né? Tá vendo que já está mais resfriado, né? Tem um transportador, né? Então, um mecanismo interessante, como é que ele funciona, como é que ele movimenta. Tá aqui vocês estão vendo de cima aqui a dimensão do tarugo, tá?
Tá, e aí, aqui dá para perceber bem que nessa máquina de enquadramento contínuo aqui, ela possui 3 veios, né? Então por isso ela vai estar fabricando aí 3 lingotes ao mesmo tempo, tá bom? Aí isso pode chegar um momento que ela pode estar produzindo com apenas 2 veios, com 1 veio, com todos os veios, e assim por diante. Tá? E aí percebo que aqui já os tarulos já estão, à medida que ele vai sendo resfriado, ele vai sendo transportado para frente, né? Então esses aqui já estão uma temperatura mais baixa, já próxima da temperatura ambiente, né? E as outras aqui estão chegando com uma temperatura mais alta. Aqui já temos o produto, né, acabado, que no caso é tarugo, tá? A partir daí já são outros processos, né, que já faz parte não mais de engotamento, já se chama-se, por exemplo, laminação, né? Vocês estão vendo aqui, o produto já está resfriado, o tarugo, né? Ele é pego por uma ponte rolante com ímãs, né? Aí ele vai ser transportado já para uma outra área, tá? Que a gente vai ser laminação, vai passar por um novo aquecimento, né, para ele chegar a uma temperatura de novo, que ele possa ser trabalhado a quente. Okay? Bom, ainda faltam algumas explicações de como acontece o início dessa certificação, do distribuidor também, mas a gente vai deixar isso para amanhã. Tá bom, pessoal? Ok, professor. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, uma pergunte aí. Podem perguntar.